As palavras daquele em quem se desdobrou o grande mistério da vida são enigmáticas. E o evangelista que escreveu os evangelhos guardou esse grande mistério conforme foi contado. No capítulo 17 do livro de João, ele está falando com Deus Pai, à profundidade de si mesmo, dizendo: Agora eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Santo Padre, guarde em teu nome aquilo que me deste para que eles possam ser um, assim como nós somos um. O único nome que pode nos unir e nos tornar um é Pai. Quando você e eu descobrirmos que realmente somos o Pai, entenderemos o mistério da vida. Agora ele faz esta declaração: Eu os guardei e ninguém está perdido, mas filho da perdição para que a Escritura se cumpra. Tenham em mente que esta não é uma história secular, mas uma história de salvação. Então quem é esse filho da perdição que está perdido? Os estudiosos afirmam que se trata de alguém chamado Judas, mas isso não é verdade. Se quiser chegar mais perto da resposta, leia o Salmo 18, que se repete no capítulo 22 de 2 Samuel. Este é um hino que Davi canta, louvando ao Senhor por salvá-lo da morte e da destruição. E a palavra perdição significa morte e destruição. Deixe-me pegar essas palavras enigmáticas e mostrar o que elas realmente significam. O filho da perdição é aquele que ouve, mas se recusa a aceitar a revelação cristã. O capítulo 2 de 2 Tessalonicenses nos diz que o iníquo, o filho da perdição, será revelado e o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com sua aparição e sua vinda. Conto-lhes a história da salvação conforme a experimentei. Você pode negar minhas palavras ou concordar com elas. Aqueles que me negam são o anticristo, o filho da perdição. Eles próprios não serão destruídos, pois o mistério de Cristo se revelará neles. Em vez disso, o estado de consciência em que habitam será perdido para eles, pois ninguém perde senão o filho da perdição. Nenhum indivíduo será ou poderá ser destruído, pois é filho de Deus. Ele pode cair no estado conhecido como filho da perdição e, enquanto estiver nele, negar completamente que esta incrível história seja verdadeira. Mas quando isso desperta nele e se torna verdade, então ele não tem para onde ir senão admitir a experiência. Se eu lhe contar a incrível história e você achar que é bobagem, não estou preocupado, mas confiante de que isso vai acontecer com você, e quando isso acontece, o que você pensou antes não importa. E o mesmo acontece com os outros que vêm depois de você. Quando são confrontados com a experiência, seus pensamentos e crenças mudam. Todos serão salvos, e a única coisa que se perde é o estado de consciência em que o indivíduo vivia quando ouviu a história da salvação e não pôde aceitá-la. O filho da perdição não tem nada a ver com nenhum Judas, pois é ele quem trai o segredo messiânico. Ninguém jamais poderia traí-lo além de você mesmo, pois ninguém conhece o seu segredo além de você mesmo. Judas é Judá, o filhote do leão. Ele é o único filho mencionado na genealogia de Jesus. Jacó foi o pai de Judá e de seus irmãos. Judá é quem conhece e conta o segredo. O filho da perdição não é um homem individual que possa ser destruído, porque todo filho nascido de mulher é filho de Deus, e são necessários todos os seus filhos para formar Deus, como nos é dito no capítulo 32 de Deuteronômio. Ele fixou limites aos povos de acordo com o número dos filhos de Deus. E cada criança que nasce aqui é emanação de um filho de Deus. A palavra Elohim, traduzida como Deus, é uma palavra plural. Somos informados de que, no princípio Deus, Elohim, criou os céus e a terra, dizendo: façamos o homem à nossa imagem. Então os deuses, Elohim, desceram e se enterraram na humanidade, e nenhum filho pode ser perdido, apenas o filho da perdição, o estado de consciência que rejeita e nega a revelação cristã. Você pode questionar como um homem pode ser consumido no fogo,
virar pó e ainda assim sobreviver, mas eu lhe digo que todas as coisas ganham vida pela semente do pensamento contemplativo, até mesmo a pequena flor descartada. Isso é restauração, mas estou falando da ressurreição onde o Filho é ressuscitado, não do corpo de carne e sangue que ele usa aqui. Aquele que ocupa um corpo sempre restaurado é um filho de Deus que atravessa o mundo da morte. E quando sua jornada termina, ele desperta de seu grande sonho de morte pelos sinais de vida que se seguem. Agora, chamando a si mesmo de Filho do Homem, Jesus fala de si mesmo no futuro, dizendo: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Jesus está sempre vindo, sempre despertando, no homem. O grande mistério chamado Natal é o início dos sinais de fé que muitos rejeitarão, como nos conta o capítulo 2 de Lucas. Quando Simeão pegou a criança nos braços, ele chamou isso de um sinal para a queda e ascensão de muitos em Israel, dizendo: os pensamentos de muitos corações serão revelados. Isto é verdade, pois contei a história e alguns aceitaram-na, enquanto outros não acreditaram. Mas mesmo aqueles que negam isso agora um dia sairão do estado de perdição ao encontrarem Jesus ressuscitando neles como seu próprio ser. Então, pelo sopro da sua boca, a palavra de Deus, a perdição será morta pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus, pois a palavra não pode voltar vazia. Deve cumprir aquilo para o qual foi enviado. O Evangelho é a palavra de Deus que realmente se tornou você para que você possa se tornar a palavra. Enviando-se ao mundo como filhos, Deus eleva-se à consciência de ser Pai. Agora Ele nos diz: quando você me vê, você viu o Pai. Como isso pode ser? Quando você me vê, você sabe que sou você mesmo. Você nunca verá o Pai fora de você. Se alguém vier dizer: Senhor, aí está ele, ou aqui está ele, não acredite nele, pois você nunca encontrará Deus fora de si mesmo. Ele surgirá em você e você o conhecerá somente quando seu filho unigênito, Davi, estiver diante de você e o chamar de Pai. Então, e somente então, você poderá dizer: encontrei Davi, filho de Jessé, eu sou um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. No estado de consciência chamado filho da perdição, você não pode acreditar na minha incrível história. Mas o estado será destruído pelo sopro da sua boca, à medida que a sua palavra se desdobra em você. Embora você tenha negado isso antes da erupção da palavra em você, depois de experimentar tudo o que é dito sobre Jesus Cristo, você sabe que ele não pode negar. Portanto, o filho da perdição é o único que foi morto, o único que foi perdido. Faz parte da peça. Todo aquele que é chamado por qualquer nome está salvo, porque já aconteceu e continuará acontecendo, pois eu estou neles e eles estão em mim. Santo Padre, guarde-os em teu nome que me deste. Esse nome é Pai. Eu os mantive no nome que você me deu, dizendo-lhes que eles são o Pai, e eles estão caminhando para descobri-lo. Embora alguns não tenham acreditado em mim, eu os guardei e nenhum deles está perdido, exceto o filho da perdição, para que a Escritura, que é a tua palavra, se cumprisse. Eu lhes contei a tua palavra conforme a experimentei. Eu interpretei a tua palavra para eles, e Pai, eles ouviram. Alguns rejeitaram e alguns acreditaram. Apesar daqueles que o rejeitaram, posso dizer, eles não podem morrer, pois são meus irmãos quando descemos juntos para este estado fragmentado. Na seção de resenhas de livros do Los Angeles Times desta manhã, vários poemas de Robert Graves foram impressos. Ao lê-los, este pequeno versículo se destacou e meu coração pulou dentro de mim. Estas são as palavras, se bem me lembro. Segure firme com as duas mãos. Para aquele amor real que sozinho. Como sabemos certamente. Restaura a fragmentação na verdadeira unidade. Que revelação!
Os grandes poetas são aqueles que veem com tanta clareza. E aqueles que têm a capacidade de usar palavras, como Robert Graves, dizem-no de forma tão bela. No mundo, um está fragmentado em muitos. Independentemente do pigmento da sua pele, da sua raça, da sua nação ou crença, o mundo é a rocha fragmentada que vi em 1934. Durante esse tempo eu era dançarino. O país estava em profunda depressão e as pessoas não tinham dinheiro para pagar para serem entretidas por uma dançarina. Eu morava em um apartamento no porão da Rua 75, em Nova York, sem saber de onde viria o próximo dólar. Porém, não me desesperei, mas sentei-me em silêncio e fechei os olhos silenciosamente. Eu não estava pensando em nada em particular, apenas descansando com os olhos fechados, observando as nuvens douradas que sempre aparecem, à medida que todas as circunvoluções escuras do cérebro se tornam luminosas. Enquanto eu contemplava essa luz líquida e dourada, um quartzo de aproximadamente 20 de diâmetro apareceu de repente e depois se fragmentou em inúmeras partes. Enquanto eu observava, eles se reuniram em uma forma humana sentada na postura de lótus. Assustado, percebi que estava olhando para mim mesmo, mas para um eu contendo tamanha majestade de rosto e beleza de traços que eu nunca teria acreditado ser possível. Não havia nada que eu pudesse ter acrescentado a essa perfeição para melhorá-la. Eu estava olhando para mim mesmo em profunda meditação, não como um pedaço de barro, mas como uma estátua viva. Depois começou a brilhar e aumentou de luminosidade até atingir a intensidade do sol e explodir, e acordei ainda sentado em minha cadeira em meu pequeno apartamento no porão na cidade de Nova York. Voltando-me para as Escrituras, li o capítulo 32 de Deuteronômio. Da rocha que te gerou, você está desatento e do Deus que lhe deu a luz você não tem consciência. Então, no capítulo 10 de 1 Coríntios, li: Eles beberam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Agora sei que dentro de tudo está Cristo, a rocha que nunca falha. Em 1929, o mercado quebrou e 17 milhões de homens estavam desempregados. Naquela época, tínhamos apenas uma população de talvez 130 milhões, enquanto hoje somos 204 milhões. Nossas lixeiras estavam cheias, mas as pessoas não conseguiam pagar os impostos nem conseguir dinheiro para distribuir os alimentos. Em 1934, eu já havia passado por 5 anos de depressão, então não estava me preocupando com minha próxima refeição ou com meu próximo trabalho. Eu estava apenas descansando, pois a essa altura a depressão era um estado de espírito. Então, como fazia diariamente, sentei-me na minha cadeira e voltei a minha atenção para dentro, para o meu cérebro, e contemplei o meu interior. Então, como sempre, as nuvens começaram a aparecer, a ficar luminosas e a mover-se numa adorável luz líquida dourada e ondulante. Então veio a pedra. A imagem perfeita das Escrituras. E a rocha era Cristo. Ele se formou em mim, mas eu como um ser perfeito. Todos estão destinados a ter essas experiências. Eles são enigmáticos, mas, felizmente para nós, aqueles que registraram a história nos evangelhos mantiveram o mistério nas palavras e não tentaram explicá-los em detalhes. Muitos negarão isso, mas não estão perdidos por causa da sua negação, pois nada está perdido, exceto o filho da perdição, a crença na destruição e na morte. Todos, ao verem seus amigos partirem deste mundo, têm que admitir para si mesmos que as coisas morrem. Descemos para um mundo onde tudo morre, no entanto, eu lhe digo. Nada realmente morre, mas retorna pela semente do pensamento contemplativo. Mas esse não é o mistério do Natal. Eu lhe digo, o próprio Deus está alojado naquilo que parece morrer. Ele está sonhando esse sonho de morte que chamamos de vida. Um dia ele despertará através de uma série definida de eventos, começando com sua ressurreição.
Blake afirma que o sono da morte dura 6.000 anos. Não sei quanto tempo durou o meu sonho, mas sei que quando acordei parecia que estava ali há uma eternidade. Meu crânio estava completamente selado, mas eu tinha um conhecimento inato sobre o que fazer. Empurrei a base do meu crânio e algo cedeu, deixando um buraco pelo qual me espremi e saí daquele crânio, tal como uma criança sai do ventre da mãe. Então as imagens das Escrituras, conforme contadas no capítulo 2 do livro de Lucas, me cercaram. Segurei a placa, a criança pequena enrolada em panos, em meus braços e vi as 3 testemunhas do evento, aquelas a quem foi dito: vá rapidamente para Belém, onde você encontrará um sinal de que um Salvador nasceu neste dia. Deus é o Salvador do mundo, como nos é dito nos capítulos 43 e 45 do livro de Isaías. Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador, e além de mim não há Salvador. O nome do Salvador é Eu Sou. Foi Deus quem acordou quando eu acordei em meu crânio. No livro dos Salmos, é dito a Deus: desperta, por que dormes, ó Senhor? É Deus quem dorme e sonha o sonho da vida, animando o mundo da morte até despertar no crânio do homem onde entrou pela primeira vez. A sua saída daquele túmulo é o nascimento que celebramos agora no dia 25 de dezembro. Isto é seguido pela grande revelação da lembrança, pois naquele dia o Filho de Deus, Davi, revela a sua paternidade. Após esta revelação você compreenderá as palavras do poema de Robert Graves que citei, porque só então conhecerá a verdadeira unidade. Se eu sou o pai do seu filho, e alguém que você conhece, além do orador, é o pai do nosso filho, não somos um só pai. Então, no final, há apenas um corpo, um Senhor, um Espírito, um Deus e Pai de todos. Um corpo caiu. Sua fragmentação é a humanidade. Somos todos filhos de Deus sendo recolhidos e trazidos de volta à verdadeira unidade como Deus Pai. Tendo desempenhado todos os papéis, o bom, o mau e o indiferente, o seu filho revela a sua paternidade. Quando esses sinais o confrontam, sua jornada chega ao fim. O cristianismo se baseia na afirmação de que aconteceu uma série de eventos nos quais Deus se revelou em ação para a salvação de seus filhos. Deus traz de volta todos os filhos, entregando-os Ele mesmo, e são necessários todos os filhos para formar Deus, então no final só existe Deus Pai. É preciso alguém que tenha experimentado as Escrituras para explicá-lo. Quem teria acreditado que o 3º capítulo de João poderia ser literalmente verdadeiro? Chamando a si mesmo de Filho do Homem, ele disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Conheço esta verdade por experiência própria, pois eu, um filho do homem, fui elevado em forma de espiral, tal como uma serpente ardente, diretamente para o reino dos céus, que está dentro, como nos é dito no livro de Lucas. Como o templo do Deus vivo, meu corpo se dividiu de cima a baixo, e eu, o Filho do Homem, subi para aquele estado celestial como uma serpente, enquanto reverberava como um trovão. E quem poderia imaginar que quando o Espírito Santo desce, ele está na forma corporal de uma pomba, mas é. O Espírito Santo ama você tanto porque você terminou o trabalho que você mesmo se propôs a fazer, que ele penetra no círculo da ofensa para demonstrar seu amor. Nós, uma irmandade de um só, concordamos em sonhar em conjunto antes de cairmos e nos tornarmos fragmentados. Neste mundo estamos aparentemente separados, em guerra uns com os outros, e ainda assim não há outro porque eventualmente seremos o pai do único Filho de Deus. Então, segure firme com as 2 mãos. Para aquele amor real que sozinho. Como sabemos certamente. Restaura a fragmentação na verdadeira unidade. Aqui está alguém que está diante de você e fala de estar aqui, mas lhe diz que ele está por vir. Então ele faz a pergunta: ele encontrará fé na terra? Portanto,
ele está sempre vindo, sempre despertando, e aquele em quem ele desperta volta-se para o seu círculo imediato e se pergunta se alguém acreditará nele. Na história, Jesus é um bebedor de vinho, um glutão, um homem do mundo que ama as prostitutas, os cobradores de impostos e todos os pecadores. Ele despertou em mim, e porque eu também gosto de um bom jantar, uma boa garrafa de vinho e alguns bons martinis, meu testemunho é rejeitado e sou considerado um impostor, porque este não é um conceito popular do que Jesus deveria ser. Mas eu lhe digo: se alguém lhe disser, venha, eu o encontrei, não vá, porque Deus não pode ser encontrado em nenhum lugar senão dentro de você. Ele está enterrado em você, despertará em você e ressuscitará em você, como você. Ainda não parece o que seremos, mas sabemos que quando ele aparecer seremos como ele. Você viu o rosto dele? É igual ao seu, mas elevado ao enésimo grau de perfeição. Ele é a rocha, e a rocha é Cristo. Esquecemos a rocha que nos gerou e não nos importamos com a rocha que nos deu a luz. Aquela rocha estava fragmentada e você esqueceu que o mundo ao seu redor nada mais era do que você mesmo empurrado para fora. Então você lutou contra as sombras, acreditando no outro aparente, quando alojado dentro desse outro aparente está o único Deus, e você é Ele. A mesma série de eventos despertará nele e em você, e no final todos nos conheceremos. Embora eu saiba que sou Deus Pai, e você saiba que é Deus Pai, não há perda de identidade. E apesar de toda a identidade da pessoa, existe esta estranha e peculiar descontinuidade da forma terrena. Você usará sua face terrena, elevada ao enésimo grau de perfeição. Você terá voz e mãos humanas, mas seu corpo é indescritível. É sabedoria e, acima de tudo, é amor. Todos no universo vivenciarão o mistério que estamos prestes a celebrar, chamado Natal. Este não é um pequeno dia que aconteceu de uma vez por todas há 2000 anos. Está sempre acontecendo, pois é a vinda de Deus, despertando dentro do homem. Se ele não estivesse em você, você não conseguiria respirar. Assim ele mata o filho da perdição com o sopro de sua boca, e o destrói com sua aparição e sua vinda. Deus, o Pai, está dentro de você, emanando a vestimenta que você está vestindo. Ele se apega a isso, e você, por sua vez, se apega a ele, até que um dia aprenda a amar apenas um ser e veja esse ser refletido em todas as coisas. Segure-se nele. O nome dele é Eu. Ele ama a sua emanação e se apegará a ele e eles se tornarão um. Aí ele acorda, com aquele rosto individualizado que é perfeito. Eu te encontrarei na eternidade e te conhecerei, mas para toda a identidade da pessoa, haverá uma descontinuidade de forma. Uma forma que é gloriosa além do sonho mais selvagem do homem. A forma é todo o poder, toda a sabedoria e todo o amor. Descemos propositadamente a este mundo para cumprir esse fim. Espero que quando vocês se reunirem no dia de Natal para comemorar com sua família e amigos, vocês se lembrem do que realmente significa o Natal e saibam que todos os presentes terão essa experiência. Eles também despertarão para ser Deus, o Pai. Isto eu sei, e porque existe apenas um Pai, Ele é um com o mundo. Todos os irmãos voltarão, e ao voltarem serão Deus Pai, pois foi o prazer e a vontade de Deus entregar-se a todos os seus filhos, para que quando todos retornarem, eles sejam o próprio Deus. Agora, vamos entrar no silêncio.